A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ou nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live, ou pelo nosso site www.iadpeplay.org.br. Neste momento, convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra em segunda carta de Paulo escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e o versículo 1. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a Palavra do Senhor. Segundo Tessalonicenses 3 e 1 diz o seguinte: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Glória a Deus. O programa de hoje estamos com a participação do casal de missionários, o missionário Joséildo José e a missionária Ana Alves. Antes de estarmos conversando com os nossos missionários, nós vamos já fazermos uma oração ao nosso Deus, pedindo a bênção de Deus sobre este programa, para que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações e que todos sejamos edificados com o que estaremos tratando aqui nesta tarde, não é verdade? Então eu convido você para juntos estarmos orando ao Senhor. Pai bendito, Deus eterno, no glorioso nome do Teu Santo Filho Jesus, nós estamos aqui para juntos participarmos juntos com todos os nossos irmãos de mais um programa Intercessão. Rogamos a Tua bênção, que a Tua mão de Deus esteja estendida sobre cada um de nós, os missionários, Senhor, que estão conosco, e também os demais irmãos que estão sintonizados conosco, não somente aqui em Recife, mas em todo o mundo, onde quer que esta programação esteja chegando, que o Senhor estenda suas mãos e abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso tema de hoje é intercedendo pela obra missionária em Lisboa, Portugal. Glória a Deus. E já contamos aí com a presença do missionário Joséildo José e a sua esposa, a irmã Ana Alves. A paz do Senhor, missionário Joséildo, a paz do Senhor, missionária Ana, é um prazer tê-los conosco no programa Intercessão. A paz do Senhor, pastor Jefferson, aleluia, é uma alegria, uma honra grande, né, por esta oportunidade de estar aqui no programa Intercessão. E desde já saudar o nosso pastor presidente, pastor Ailton, né, irmã Judite Alves, aos telespectadores, né, da Rede Brasil, especialmente do programa Intercessão. A paz do Senhor, pastor. É uma alegria estarmos aqui. Desde já eu quero dizer que o nosso filho mais velho, Benjamin, ele é um grande entusiasta do programa Intercessão. Que bom! Inclusive, há uns dias atrás, ele pediu, nós assistimos sempre em outro horário, porque há 4 horas de diferença de fuso horário. Então, ele sempre procura no YouTube o programa. E ele me pediu: mamãe, olha, tem um livro do John Bunyan que nós ainda não lemos. E eu disse: filho, olha, de onde você tirou? Ele querendo ver, né, viu que era barato comprar a versão digital aqui. E eu perguntei: onde você viu? Ele disse: eu vi num programa Intercessão. Então, nós queremos saudar, não é? E queremos testemunhar desse alcance que o programa Intercessão tem. Os irmãos de Lisboa sempre acompanham e os nossos filhos também gostam bastante. Que bom, né? Graças a Deus. Aproveito também para mandar a saudação ao nosso irmão Benjamin, né? A nossa irmã, que chama de Bia, né? Beatriz. E para nós é uma alegria poder tê-lo conosco aí, sendo um ouvinte assíduo, né? E participante também do programa Intercessão. Que bom. No programa de hoje nós refletiremos sobre a intercessão pela obra missionária. Portanto, já iniciaremos com a seguinte pergunta: há quanto tempo o casal está atuando em Portugal, na cidade de Lisboa, e como está a obra missionária neste lugar? Pastor, nós fomos enviados, né, pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton, no final de julho de 2017.
portanto já completou 5 anos. Que bênção, né? Graças a Deus. Irmã Ana, e nesse período aí, desses 5 anos, graças a Deus, temos visto a mão de Deus estendida operando maravilhas, não é? Sim, pastor, Deus tem feito as coisas grandes, né? Salvação de vidas, curas, renovo, né? Batismo, milagres, coisa extraordinária que só da parte de Deus mesmo. Então a gente é muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito e abençoado esta obra. Amém. Tem sido, pastor, um aprendizado, uma grande bênção e fruto também da intercessão da igreja. Nós sabemos que a igreja ora pelos missionários e nos inclui, mas tem sido anos de desafios, mas também de vitórias da parte do Senhor. Porque quando nós somos de uma igreja como Recife, abençoada, em que há um acesso maior, um conhecimento maior da população sobre a seriedade da igreja e sobre as maravilhas que o Senhor opera no meio do seu povo, é uma bênção. Mas quando nós enfrentamos um contexto de desconhecimento da população sobre a igreja e sobre a forma como nós servimos ao Senhor, nós cremos que a intercessão é aquilo que nos respalda de fato e que nos ajuda. Nós somos movidos pela força da oração dos nossos irmãos. Então tem sido assim um tempo de lutas, claro, de batalhas, de enfrentamento. Sempre que se entra onde o inimigo não quer que estejamos, nem que entremos, ali há uma batalha travada, né? Nós cremos assim. Mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado vitória, e nós temos convicção de que é fruto não apenas da nossa oração, da oração também dos irmãos aqui em Lisboa, mas essencialmente porque nós temos uma igreja que ama missões, e onde você vai num círculo de oração, numa reunião, seja ela qual seja, você vai ouvir alguém orando pelos missionários. E eu sei que é isso, que é a oração da Igreja das Misericórdias do Senhor, que tem nos ajudado a continuarmos de pé. Que maravilha, né? Veja aí, meus queridos irmãos, quanto é importante a intercessão pela obra missionária. Os missionários se sentem seguros na certeza de que existe uma equipe de irmãos que realmente amam a obra missionária e o coração está abrasado, não é? É muito importante esta preocupação que os irmãos têm tido para com os nossos missionários em levar as causas a Deus, não é? Porque nós sabemos que é Deus que opera em nós tanto o querer como o efetuar. E nós sabemos que Deus se move através das nossas orações. É verdade que existe assim, né, missionário, uma parceria entre Deus e o crente na obra de missões e também através da oração. A gente vê que existe uma ação. Deus quer agir, mas Ele conta também conosco na intercessão, não é verdade? É muito importante, pastor, nós vemos que a intercessão, eu creio que a intercessão move o braço de Deus, né? Nós vemos isso na sua palavra. E nós sentimos e vivenciamos isso em muitos momentos. Às vezes nós estamos no meio de uma batalha, de uma luta, seja por algum desafio à nossa frente, ou por alguma batalha que muitas vezes nós tomamos de alguém, né? Porque o campo missionário é muito isso, especialmente nós trabalhamos com irmãos imigrantes também. Então, é muito prazeroso saber que o Espírito Santo sempre desperta pessoas para intercederem por nós. Às vezes nós estamos ali naquela batalha, orando ao Senhor, intercedendo. E quando você vai, às vezes, olhar, muitas vezes comigo ocorre, eu vou programar ali o alarme para o outro dia, já é madrugada, e quando eu vejo alguém ali dizendo, olha, hoje o Senhor me despertou para orar por você, e há ali um versículo, às vezes são irmãs, dirigentes de círculo de oração, ou algum parente nosso, mas
o que eu experimento é ver que o Senhor sempre desperta alguém através do seu Espírito Santo. E para mim isso é um cumprimento do que Jesus orou por nós lá em João 17, para que nós fôssemos um. E eu vejo essa unidade da igreja nisso, o Senhor desperta, algo espiritual. E muitas vezes até algo que as pessoas ignoram. Claro que nós não devemos, gravar orações como se fosse uma coisa de repetição, mas muitas vezes até alguém grava ali orando por você. E naquela gravação você vê que alguém está direcionando a sua oração a necessidades específicas que só o Espírito pode revelar. Às vezes são coisas simples, uma pergunta que você está fazendo ao Senhor, e muitas vezes ocorre que a gente não compartilha, Claro que eu compartilho com meu esposo, mas nem em todo momento. Às vezes eu não quero preocupar e estou ali na oração, pedindo ao Senhor, ou até mesmo solicitando a Deus uma direção, ou no meio de uma batalha, porque há guerras que são espirituais e a gente sente o peso daquilo. E muitas vezes os irmãos mandam mensagem, ou até mesmo parentes, a minha mãe, o meu pai, isso é muito comum. Ocorrer até mesmo com o meu pai. Às vezes eu estou ali em oração, quando eu olho uma mensagem dele, olha, filha, seja forte, estou orando por ti, ali um versículo. E é lindo porque a gente vê que o corpo de Cristo, ele está bem alinhado, e eu acredito que um dos elementos que faz isso é a oração, é a intercessão dos santos. É verdade, missionário Joséildo? Pastor, interessante, a intercessão, porque às vezes nós queremos orar, e ver o milagre de forma instantânea, de forma online, mas nem sempre é assim. A intercessão, ela vai além fronteiras, porque nós oramos por pessoas, pela família, e é bem interessante. Um exemplo aqui, pastor. O Ministério Público de um país, por exemplo, ele precisa ser acionado para que ele entre em ação e faça alguma coisa. Assim também, o reino de Deus, Deus é um Deus que trabalha com justiça. O próprio Jesus, ele precisou orar. Então, a gente vê que é interessante que Deus, ele gosta que os seus intercessores, ele entrem em ação, ou seja, peça a Deus algo, e a justiça de Deus, ela é acionada, e Deus, ele opera milagres. Um exemplo também bem prático, eu estava a semana passada com a minha esposa, em um local, e eu senti fortemente no coração de ligar para um irmão. E quando eu ligo para aquele irmão, automaticamente ele falou: olha, a minha família está passando um processo muito complicado, e um processo bem difícil, muito delicado, e naquele momento ali comecei a orar, a interceder, e também Deus, o Espírito Santo acionou outros intercessores, e aquela família teve vitória naquele mesmo dia, e nós louvamos a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder. É maravilhoso, quando Deus, o Espírito Santo nos toca, a justiça de Deus ela é acionada, e Deus, ele faz um milagre. Que bom, graças a Deus. Você que está aí nos ouvindo, veja como é importante você estar sintonizado com o Espírito Santo, Porque toda vez que você sentir este impulso do seu interior, não pense que é simplesmente da sua cabeça isso. É que Deus, ele está querendo agir através da oração. Ele pode fazer isso sem ser através da oração, mas é que ele quer que nós sejamos seus cooperadores. Nós vemos que Moisés, ele mandou a Moisés ferir a rocha, e Moisés feriu e Deus jorrou água. A gente ora e Deus opera o milagre. A gente bate na porta e ela se abre. Deus quer agir através da nossa oração. Então, toda vez que você se sentisse tocado por Deus para interceder por algum missionário, por alguém, especialmente os missionários, que estamos aqui falando sobre eles, que eles estão no outro lado do mundo e precisando do outro lado do mundo em relação a nós que estamos aqui, eles sempre precisam do nosso apoio nas orações. Então não perca esta oportunidade de, toda vez que o Espírito Santo lhe tocar,
Veja como é importante. Você ora e Deus responde. Que coisa extraordinária. Mas missionários, como filhos de missionários que vocês são, não é? Por certo, viram seus pais orando, intercedendo pelo campo de missões. Que lições podem ser extraídas e que servem para os dias de hoje, quando estão servindo a Deus como missionários aí em Portugal? Pastor, meu esposo está pedindo para eu começar. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque o trabalho de missões é muito intenso e não há hora para que as pessoas recorram ao missionário. E é interessante porque assim, eu sempre tive essa experiência de acordar pela manhã e ver meu pai orando. Assim, eu ainda lembro do canto da sala que ele orava quando nós íamos à escola. Então, enquanto minha mãe nos arrumava, fazia o culto doméstico conosco, nós vimos que ele já estava ali há um tempo em oração. E eu sempre digo que foi importante ver esse exemplo do nosso pai, porque como o campo missionário exige muito do missionário, de se adaptar à cultura, de ir a diferentes pessoas. Às vezes um irmão indica você para dar um socorro a alguém e você tem que naquela hora atender, direcionar, ajudar, ir ao encontro de alguém. Muitas vezes na nossa vida diária, por exemplo, há uma família em conflito, até casos de violência já houve, em que nós tivemos que ir ali e intervir. E é muito fácil, muitas vezes, que essa demanda constante faça esquecer que há pessoas em casa em formação. Mas, assim, eu fui muito impactada pelo exemplo de oração do meu pai e pela minha mãe nos ensinando sempre a orar, sempre a resolver tudo na oração. Então, se havia um problema, uma dificuldade, às vezes algo que se precisava, ela compartilhava conosco e nos chamava para o altar da oração. E ali nós tínhamos a oportunidade de ser participantes da bênção do Senhor. Um dos meus irmãos, eu creio que foi Jefferson, não me recordo agora, inclusive, foi batizado em casa, né, com o Espírito Santo. Então, são experiências assim que nos firmaram, enquanto a igreja era sempre, a oração era sempre uma arma a que se tinha que recorrer, porque não é o seu país, você não tem todos os recursos à mão e você tem o poder da oração. Eu me lembro de uma ocasião que minha mãe estava a preparar o jantar em casa e ela, em determinado momento, já estava tudo quase pronto, ela disse, olhe, meu filho, né, como ela chamava meu pai, olhe, papi, eu estou com uma agonia muito grande no coração, eu preciso orar, o Senhor está me chamando para orar. E meu pai disse, então vá orar e eu assumo o resto do jantar. E aí ele terminou, o que faltava ali, eu deveria ter mais ou menos uns 9 a 10 anos. E ela foi orar, e quando passou assim alguns minutos daquele momento de oração que nós vimos, o interfone da Casa Pastoral começou a tocar, porque a Casa Pastoral de Mar del Plata, creio que ainda hoje era acima do templo. E aquilo começou a tocar com muita intensidade. Era uma moça, filha da irmã Horizontina, Vitória, que era uma serva de Deus, uma grande intercessora da igreja, e aquela moça desesperada, porque a sua mãe estava hospitalizada em estado grave na UTI. E minha mãe se levantou daquela oração e foi ao hospital. Deus deu Vitória, aquela serva do Senhor, que já estava experimentando, não é, o gozo, a alegria do céu, como ela mesma testemunhou depois. Ela não está mais viva, o Senhor já a levou, mas naquele momento o Senhor a tirou da UTI. Eu entendo que aquela oração, não é, às vezes sem nem saber por que se está orando, mas era o Senhor chamando a minha mãe para uma preparação, porque a Bíblia diz que há situações que só com jejum e oração. É verdade. Então, eu creio que a oração, ela nos prepara para batalhas. E eu aprendi isso no meu lar, em muitas situações de enfermos, até de endemoniados. Eu me lembro de uma vez uma situação
que de madrugada uma irmã foi buscar o meu pai porque a vizinha estava endemoniada. E aí meu pai foi orar por aquela pessoa. Então, desde aí eu já aprendi que a oração é uma ferramenta constante. E eu aprendi algo que alguém pode ignorar, mas eu creio Glória que a Deus. a gente não tem um sentimento de orar à toa. E nem lembra do nome de alguém à toa. Isso eu aprendi com a minha mãe no campo missionário. Eu digo às irmãs aqui da comissão. Sempre que você sentir uma angústia ou uma lembrança assim insistente por alguém, onde você estiver, se puder, dobre os seus joelhos, se não, às vezes trabalhando, fazendo alguma coisa, ore por essa pessoa, né? E nós temos tido essa experiência de alguém orando e de alguém passando por uma situação, você vai ali, intercede, como meu esposo contou essa experiência dele, e de fato o Senhor dá vitória, o Senhor opera e é o Senhor nos convocando à oração, né? Então isso seria o que eu poderia partilhar sobre isso, né? Da relevância de ter uma vida de oração individual, mas também de entender os momentos em que o Senhor nos chama para a intercessão. Veja como é importante, não é, nós termos pais que se dedicam à oração. Ficou aí marcado aí na missionária, o nosso pastor, o pastor Ailton, né? Quando missionário ali na Argentina, de joelhos, buscando a Deus, e tinha um lugarzinho lá marcado, né? E isso marcou a vida da missionária hoje, Ana, que levou também essa experiência para o campo de missões, o que aprendeu em casa, o que viu em casa com seus pais, tanto com o pastor como a sua mãe, a irmã Judite, que estavam sempre levando o caso a Deus em oração, e agora hoje no campo missionário elas podem fazer uso dessa experiência e ver e dizer, né, missionária Ana, se assim como aconteceu com meus pais, também pode acontecer comigo, porque o Deus de meus pais só é o meu Deus. E você vivencia aquilo. Não sei se dá tempo eu contar uma outra experiência. Sim, que claro. Eu lembrei agora do pai. Se há tempo. Sim, pode ficar à vontade. Eu lembro, inclusive o meu pai contou isso de púlpito, acho, no Templo Central, quando essa irmã Cláudia, foi visitar a igreja em Recife, de que havia uma grande cruzada na cidade onde meu pai era missionário, Mar del Plata. E ali havia uma série de coisas, não é, que é fora daquilo que nós aprendemos pela palavra, mas como havia uma grande propaganda de massa e se contava que muitas coisas aconteciam ali, aquilo estremeceu um pouco alguns irmãos. E essa irmã Cláudia, que até hoje, ela inclusive acho que é dirigente do ciclo de oração de alguma congregação em Mar del Plata. E a irmã Cláudia, ela era assim uma amante da palavra. E ela chegou para o meu pai e disse: pastor, estão dizendo que nessa cruzada Jesus batiza multidões com o Espírito Santo. E eu não vi ainda isso acontecer desde que me converti. Ela era nova convertida. E ela disse: se Jesus não me batizar com o Espírito Santo, ou se eu não ver me batizar alguém com o Espírito Santo, eu vou embora dessa igreja. E quando você está no campo missionário, eu acho que a urgência do valor de uma alma fica mais impressa, porque quando você vai falar de Jesus a alguém que já tem aquilo na cultura local, como em Recife, as pessoas já entendem que a Bíblia é a verdade. Mas quando você vai a pessoas católicas, que às vezes nunca entraram numa igreja evangélica, que não tem a mínima noção, é diferente. E meu pai tinha visitado muito aquela família. Foi uma família que aceitou Jesus através de uma criança. E foram meses, acho que meu pai discipulou antes de ganhar para Jesus. Porque tirando dúvidas da Bíblia, ela sempre perguntando. E aquilo pesou muito para ele. E ele disse: olha, irmã, venha para o culto hoje à noite e eu creio que vai haver uma resposta de Deus. E meu pai passou assim o resto daquele dia orando ao Senhor, se consagrando ao Senhor. E no culto, era um culto de doutrina, foi aquele culto assim, não é mais silencioso e mais reflexivo do que um culto, né? De glória a Deus e aleluia, assim, efusivas.
E aquela irmã estava ali, meu pai sentiu do Espírito Santo de Deus de fazer um desafio. E claro que isso não deve ser feito assim, não é? Sem sabedoria. E ele fechou a Bíblia no fim da mensagem e disse: se essa palavra que eu prego é verdade, Jesus vai batizar hoje com o Espírito Santo. Mas ele tinha passado o dia em oração e jejum. E quando ele fechou a Bíblia, ele disse: os irmãos que quiserem receber, venham à frente e eu vou orar. E se a Bíblia é verdade, e se eu sou servo de Deus de fato, porque aquela irmã inclusive tinha questionado, o Senhor vai fazer. E foi uma palavra de fé, né? A gente hoje sabe. E quando aquela irmã, pastor Jefferson, se levantou, ela já veio para o púlpito falando em línguas. Glória a Deus. Né? E foi inclusive o dia que meu irmão, pastor Ailton Júnior, foi batizado com o Espírito Santo. Né? Então, são experiências de batalhas que você só vence, eu creio, revestido pela oração. Desculpe, eu já falei demais, não é? Mas são experiências que a gente vai lembrando e que eu acho que marcam e que edificam. Que maravilha, né? E o missionário Joséildo também, ele tem algumas experiências, eu sei que o coração dele está fervendo aí para contar também para os irmãos. Mas vamos lá, já tem muita coisa pela frente, mas dá para dizer pelo menos alguns testemunhos aí, evangelista, missionário Joséildo. Pastor Jefferson, sobre a experiência, né, de oração, de intercessão, né, eu quero contar da minha mãe, do meu pai, né. Quando eu era criança, eu sempre vi a minha mãe orar de madrugada, né, ela sempre gostou da oração de madrugada, ela sempre foi uma intercessora, né, pelos filhos, pela igreja, pelos obreiros, a obra missionária. Da mesma forma, meu pai também, né? Às vezes eles ligam cedo ou mandam mensagem, né? Eles estão de madrugada, né, orando, né, a Deus, e isso é maravilhoso. Como a minha esposa falou também da experiência, né, dos seus pais, e também a minha sogra, a irmã Judite, né? Ela sempre manda mensagem, né? Quando vai orar, ela diz em oração, né? De uma forma de convidar também a orarmos com ela, né? Então eu quero contar uma experiência bem rápida, pastor, do campo missionário, né? Quando eu era ainda um adolescente, quando meus pais foram enviados para a cidade de Dolores, na Argentina, e eu, no primeiro ciclo de oração, eu lembro como hoje, estava minha mãe, né, dirigindo o ciclo de oração, meu pai, né? Eu e os meus irmãos, e eu acho... se não falha a memória, né, tinha também um obreiro, um irmão, eram pouquinhos, né, e na verdade só a minha família ali já era a maioria dos irmãos. Naquela oração, eu lembro meu pai ali chorando, né, orando, intercedendo, né, pela obra, pedindo a Deus que estendesse as mãos, abençoasse, né, aquela obra, e ele orava e chorava muito, né, naquela oração. Então isso, pastor, né, hoje eu vejo me dar um alicerce muito grande, uma experiência muito grande, né, porque o missionário, como a minha esposa sabe muito bem, né, o missionário, ele é médico para os irmãos, ele é delegado, ele é juiz, ele é advogado, ele é amigo, né, ele é aquela pessoa que às vezes não pode desligar o telefone em momento algum, né? O telefone do missionário, né, da missionária, nossos telefones são ligados 24 horas, né? Porque estamos à inteira disposição da igreja, de um irmão, às vezes de madrugada, né? Quantas vezes de madrugada somos convidados a orarmos por famílias, né? Para Deus ajudar, por pessoas enfermas, e temos visto as mãos de Deus atuando. Então, assim, não é simplesmente, né, terminou o culto, eu vou para casa, eu coloco meu telefone no modo avião e tal, não. O telefone tem que estar sempre disponível para atender a igreja, e isso nós aprendemos com os nossos pais, né? Que a oração, ela move, né, montanhas, a oração, ela faz grandes coisas. Que bom, né? Glória a Deus. Meus irmãos, é bem nesse tempo em que vocês servem aí a igreja no campo missionário, por certo, muitas experiências foram vividas.
Será possível compartilhar conosco algumas experiências relacionadas à intercessão? Missionário Joséildo, missionária Ana. Sim, pastor, com certeza, há muitas experiências. Eu queria destacar nessas tantas experiências, no período da pandemia. A igreja aqui em Portugal mesmo, em Lisboa, em todo Portugal, como no Brasil também, as igrejas foram proibidas de ter cultos pela pandemia, e muitos irmãos nossos foram desempregados, outros acometidos com o Covid, e foi um momento, pastor, de muita experiência com Deus, mas assim, através das orações, da intercessão da igreja. A igreja ela deu as mãos assim e ficou tão unida num período que nós não podíamos congregar em nosso templo, mas assim, muitos irmãos ficaram desempregados, alguns precisaram da ajuda. E uma coisa interessante, pastor, é que eu me emociono muito quando lembro desse fato, é que nós começamos a ligar para os irmãos se alguns tinham possibilidade de ajudar com 1 quilo de alimento, com alguma coisa, para outras famílias também da igreja. Eu lembro que um irmão me falou, ele disse, olha, missionário, olha, pastor, eu tenho alimentos para uma semana, mas deste alimento que eu tenho para uma semana, eu quero dividir. E até hoje, quando eu lembro, isso dá vontade de chorar, porque foram momentos difíceis, momentos apertados, mas a gente viu as mãos de Deus. Deus abençoou, a obra permanece de pé, houve momentos difíceis, mas é como a Bíblia diz, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, são, como Deus disse à igreja, Jesus Cristo, a igreja da Filadélfia, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês têm pouca força, são resumidos, mas diante de vós eu já pus uma porta aberta. E nós, interessante que como a igreja da Filadélfia, ela passou por momentos difíceis, momentos angustiantes, e eles também passaram pela morte. Mas o que Jesus estava dizendo ali é que as portas para o reino de Deus, para os tesouros dos céus, estavam abertas diante daquela igreja. E nós temos que crer assim, em momentos difíceis não podemos recuar, a ordem é avançar, a ordem é marchar, não importa se tem o mar na frente, se deserto, mas devemos olhar para cima, devemos fazer como Davi, não olhar só o gigante, mas olhar um pouco acima da cabeça do gigante, que vai estar a provisão do nosso Deus. E nesse período aí, nesse período de pandemia, vemos que a obra não parou, estiveram sempre entrando em contato com os irmãos. Inclusive aí nós vamos pedir à produção para mostrar uma foto aí, e os irmãos podem até comentar sobre esta foto aí. Essa foto aí foi de um período da pandemia, quando vocês estavam realizando o culto online, do departamento, ela sempre com a missionária Ana. Eu vou deixar até ela falar, porque ela ficou mais encarregada com a parte infantil, a parte dos adolescentes, dos jovens, e foram cultos online, através do Zoom, com as professoras, da mesma forma que as professoras faziam de forma presencial, também elas continuaram a fazer de forma online, e atendeu todas as crianças. Há muitos irmãos que vivem aqui, pastor, a 200, 300 quilômetros. Então, todas essas crianças elas foram assistidas, elas foram beneficiadas com o culto online durante a pandemia. Amém. Essa foto, pastor, é uma foto do Círculo de Oração Infantil durante o tempo da pandemia, e é uma coisa assim muito bonita nós vermos, não só aí no tempo da pandemia, como as crianças se dedicaram à oração, e o trabalho do Senhor não parou, mas de ver o trabalhar de Deus na vida das nossas crianças aqui na nossa igreja, porque elas têm sido ensinadas a orar. Inclusive, semana passada foi o aniversário do Círculo de Oração Infantil,
E durante um hino de louvor, Jesus batizou uma criança com o Espírito Glória Santo. a Deus. E, assim, eles têm, né, seguido firmes e as crianças, eles se propuseram, pediram à professora, à dirigente e a equipe do COI que lhes ensinasse sobre o jejum, e elas voluntariamente começaram a jejuar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E nós estamos orando, né, nós estamos no ciclo da oração fazendo uma campanha por bênçãos espirituais, e porque precisamos olhar, a Europa é muito materialista, e mesmo os imigrantes que vêm, eles vêm muito focados em conseguir uma vida melhor, isso é natural. Mas nós temos orado para o Senhor despertar os crentes para buscarem as bênçãos espirituais. E uma das nossas crianças, Danilo, estava louvando ao Senhor, e no momento o Senhor o batizou com o Espírito Santo. Glória, e foi uma experiência muito linda de vivenciar, porque nós estamos orando para o Senhor batizar os novos convertidos, os crentes que ainda não tiveram esta experiência, e o Senhor começou pelas crianças, né? Ali, aquela criança foi algo muito lindo. Então, durante a pandemia, nós continuamos unidos com as crianças, orando, com os jovens, né? E o Senhor deu vitória e tem dado outras vitórias também através da oração. Que maravilha, né? Conversando aí com a produção, eles informaram que vocês têm um trabalho aí importante com mães, não é? Com uma escola de mães. Poderia contar para a gente essa experiência, como é que está acontecendo, irmã Ana, irmão? Pastor, nós aqui em Portugal, a carga horária de trabalho ela é muito extensa. E nós começamos a perceber que as mães, assim, às vezes não tinham tempo de dar a formação bíblica ideal para as crianças, né? Assim, a educação nas escolas é muito materialista, cheia de conceitos contrários à palavra de Deus. Então, nós começamos na pandemia com a irmã Judita, a Escola de Mães. Nós também temos um trabalho de intercessão pela família, com a comissão de círculo de oração. Então, nós sempre fazemos esses encontros. São transmitidos pelo Instagram da igreja, e tem sido de bênção para muitas mães. Nós temos aprendido a nos comportarmos de acordo com o que a palavra diz como mães. Eu também sou mãe, e Deus tem abençoado, muitas vidas têm sido edificadas. Nós temos recebido muitos testemunhos de mães que têm sido impactadas por isso, né? O trabalho missionário, ele é um trabalho que você tem que plantar e crer que a semente vai frutificar a longo prazo, né? E tanto na escola de mães como em outras experiências, a oração é primordial por conta disso, aquilo que Jesus disse lá em Lucas 18, né? E onde nós intercedemos e nunca nos cansarmos de orar, né? Não desistirmos da oração. E nós vemos a mão do Senhor, muitas famílias assim sendo restauradas, muitas mães que agradecem, não só aqui, mas em outros lugares, mães que testemunham assim a mudança que tem ocorrido através da instrução da palavra. E também o ciclo de oração, né, realmente acontece aí também com todo o vigor, né? Muitos irmãos estão sempre orando e buscando a Deus no ciclo de oração. Poderia comentar sobre o ciclo de oração, inclusive não pedir a produção aí para mostrar aí o trabalho com as irmãs no ciclo de oração, né? Pode comentar. Amém. Esse foi o aniversário. Quer falar um pouquinho sobre o ciclo da oração? O ciclo da oração é um trabalho, não só o ciclo de oração, mas a existência da comissão de ciclo de oração tem sido uma bênção, pastor, na vida da igreja. Nós antes fazíamos o trabalho das 20 às 22, e num feriado nós convocamos a igreja. Aqui os irmãos trabalham muito, tanto os portugueses como os brasileiros, né? Temos um grande número de imigrantes, e nós começamos o trabalho às 16.
E foi assim uma bênção. Então nós agora estamos fazendo com as irmãs que podem. Nós começamos a oração às 16 e o meu esposo, né, que é o missionário responsável que sempre está presente, e tem sido de bênçãos, e Deus tem nos dado vitória. Mas o que nós temos aprendido mais no trabalho do Círculo de Oração é aprender que às vezes são necessários milagres instantâneos. Chega alguém doente, muitos irmãos imigrantes às vezes não têm ainda a documentação para ir para o médico, muitas vezes não há os recursos necessários ou ainda não sabe como, e nós temos recorrido ao poder da oração. Essa foto é da irmã Suzete, que é uma irmã moçambicana que gosta muito de orar conosco. E tem sido lindo o que o Senhor tem feito, porque muitas vezes chega alguém enfermo, ou precisando de uma resposta dos céus, naquele momento, e Deus tem curado ali no círculo de oração, naquele instante, através da intercessão da igreja. E também nós temos colhido o fruto da oração no círculo de oração e das irmãs a longo prazo. Temos uma irmã na igreja cuja sogra ela é ateia, né? não cria na existência de Deus, e nós estamos há quase 4 anos orando por essa senhora. E hoje ela já admite a existência de Deus. Glória a Deus. Né? Ela já permite que nós estejamos na casa dela, orando. Uma coisa assim que era impossível para ela, que era ela entrar numa igreja. Ela já foi a 2 cultos. E assim tem sido, nós temos alcançado vitória. Eu vejo, pastor, que a oração, ela quebra a resistência do inimigo. Então a oração parece que vai na frente. Essa senhora mesmo que nós evangelizamos, ela uma vez nos disse que sentia que o coração dela ardia quando ouvia a palavra de Deus, não é? E o que não é isso, não é resultado da oração da igreja, quebrando ali as resistências. Eu acho que pareceu uma foto. Inclusive a foto que foi, eu estava com a família, né? Na cidade de Entroncamento, uma cidade que fica a 110 quilômetros de Lisboa. Aí está o nosso pastor-presidente, pastor Ailton, né, ministrando a Santa Ceia, né? Fomos lá na casa da família, são 2 famílias, né, são portugueses, e o pastor, né, ministrou, né, orou por eles, ministrou a Santa Ceia, e foi uma bênção, o irmão Benjamin, a irmã Maria Luísa e a irmã Maria José. É sempre uma família muito querida, né? E através da intercessão, né, de oração, foi uma família que sofreu muito, né, com escândalos, né? Mas o Senhor Jesus, né, através da oração, da intercessão, né, pastor Gilberto, né, e depois, né, nós continuamos dando assistência a essa família. Esta foto aí foi a igreja na Vila Painho, né? Também aqui eles chamam de uma aldeia, uma cidade muito pequena. E através deste culto, culto, né, no lar que fizemos na casa do irmão Marcos, da irmã Adriana, né, hoje, né, Deus nos deu a congregação em Caldas da Rainha, né, uma cidade já grande, né, onde está a nossa congregação, em Caldas da Rainha, né, uma bênção para os irmãos terem ideia, né, e orarem, né, e como é importante a oração. Nós alugamos um salão naquela cidade. Também essa foto aí é o evangelismo em Caldas da Rainha, e nessa cidade, né, nós alugamos um salão. Aqui os salões são todos, né, embaixo de prédios, né, e supermercado, café, tudo, né, os templos, né. Mas só que os vizinhos, né, se incomodaram de uma forma tanta, né? Não era nem o barulho em si a presença da igreja, dos irmãos, que incomodou tanto, né, que houve nós, né, oramos a Deus, né, conversamos com o nosso pastor-presidente, né, e Deus nos deu um salão, né, 3 vezes maior do que o salão que nós estávamos, e pelo mesmo valor, pelo mesmo preço, né? Deus é tão bom, né? E a gente vê aí uma certa ocasião, né? Uma senhora, os irmãos estavam evangelizando, nós estávamos, né? Mas o grupo que se dirigiu a um comércio,
Aquela senhora do comércio disse, né? Ela disse, olha, a gente precisa de coisas assim nesta cidade. Esta cidade aqui tem muitas drogas, muitas coisas, né? E nós precisamos mais da palavra de Deus, né? Da presença de Deus, né? E estamos nesta cidade que fica a 100 quilômetros de Lisboa. Não é fácil, é um desafio muito grande, mas ali já estamos vendo, né? As mãos de Deus. Eu não sei se a produção tem, mas há um vídeo, né, do irmão Cristiano, né, um português, cantando, né, na Santa Ceia em Lisboa. Ele, né, é membro lá da nossa congregação, né, em Caldas da Rainha. Esta foto aí é bem interessante, que nós também temos um quadro, né, de evangelização que chama Conheça Lisboa com a Bíblia, né? Nós relacionamos, ou seja, escolhemos um ponto, né, turístico da cidade, e aquele ponto, né, a gente escolhe um versículo, por exemplo. Aí estávamos, a irmã Marlene, né, que é uma portuguesa, estávamos aí debaixo da ponte, né, Vasco da Gama, é uma ponte que liga Lisboa, né, com a margem sul, e ali ela estava falando sobre as águas tranquilas, né, e a gente começa a relacionar isso, né, para que também uma estratégia de levar o evangelho, né, para as pessoas, né, porque o português, assim, ele quando não tem muita confiança na pessoa, né, mas quando ele vê e como eles são bem, eles gostam muito da cultura, das tradições, né, e eles veem uma imagem, né, da cidade dele, do país dele, né. Então a gente tentou pegar isso, relacionar, né, com um versículo, né, com uma passagem bíblica, né, e trazer uma reflexão sobre isso aí. Bem interessante. Aí a ponte 25 de abril, que é uma ponte também que liga Lisboa, né, ao outro lado, né, da cidade, a margem sul. Esse programa é muito interessante, nesse quadro, que a gente começa a ir em vários pontos da cidade, né. A gente faz com vários irmãos, inclusive a gente deu, assim, aí está a irmã Marlene, que é uma portuguesa, a foto anterior é do irmão Paulo Garcia, também, que é um português, né, e é bem interessante. Que coisa importante, né? Glória a Deus. E nós temos visto aí o resultado da obra missionária, através também da evangelização, porque muitas vidas aí também têm sido alcançadas por Deus, e tem também tido o privilégio de serem batizados em água, né? Confirmando assim o seu compromisso de servir ao Senhor Jesus Cristo perante o mundo, né? O senhor podia comentar aí também sobre o batismo, né? Sim, pastor, foi uma coisa marcante, né? Esta foto aí atual é do Antônio. O Antônio já está com Cristo, né? Chegou na nossa igreja, estava com câncer terminal, né? E a igreja, ele fez o discipulado dele, ajudou, né? Ele se entregou para Jesus de uma forma tão linda, né? E Jesus o levou, tomou para si, né? Foi uma experiência muito, muito marcante, né? Esse batismo foi o primeiro batismo aqui de Lisboa, né? Estava o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, né? O pastor Gilberto também, né? Lá do Porto, e foi uma coisa gloriosa, né? Foram batizadas, se não me falha agora a memória, 12 pessoas. Isso ocorreu em setembro, né, do ano passado, de 2021. Aí está, né, os irmãos, inclusive o Esmilson, né, ele é do país da África, agora esqueci o nome do país. Cabo Verde, não. Não, São Tomé. São Tomé e Príncipe, né, o irmão Esmilson. Também estava o jovem Paulo, que é um jovem português, né, e foi uma coisa maravilhosa, marcante na nossa igreja. Missionário Joséildo, missionária Ana, nós já estamos chegando assim ao final do programa, faltam uns 6 minutos, e temos algumas perguntas aqui, mas eu creio que em ligeiro tempo dava para a gente passar, né? Por exemplo, em todos os campos missionários existem grandes dificuldades, não é? Pois nós sabemos que o inimigo tenta impedir o avanço da obra de Deus. Portanto, assim, quais são os maiores desafios espirituais existentes nesta nação para que a igreja possa estar também intercedendo? Pastor, de forma rápida eu queria passar, né, aqui, por exemplo, pastor,
a gente se depara, né, com o ceticismo, né, que é a ideia de que é necessário apenas desenvolver uma ética global, né, e flexibilizar a moralidade, tudo isso distanciando, né, das verdades bíblicas. Isso é o alicerce hoje, né, a base do ensino, né, da educação aqui em Portugal e em toda a Europa, né? Mais uma parte, pastor, quando nós vamos evangelizar, a população, né, mais idosa, os mais idosos, né, eles são muito apegados às tradições católicas, né? E essa é uma grande parte aqui da sociedade portuguesa, né? Já os mais jovens, eles, na verdade, eles têm uma visão mais assim humanista, né? Relativista, né? Utilitarista para a fé. Eles chegam a falar para nós, os mais jovens, olha, a sua religião funciona para você, mas não necessariamente funciona para mim. Então, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, é uma forma de desprezar, distanciar, né? Essa é uma grande dificuldade que nós temos aqui, porque o europeu em si, ele olha o Evangelho, né? Ele olha a Bíblia como algo secundário. Se ele tem dinheiro, carro, casa, emprego, né? Se ele tem amigos, para eles isso aí é o principal, e as outras coisas, né? A religião, né? A fé, ela fica como em segundo plano. Eu acho que é isso de fato, né? E é muito comum, por exemplo, pastor, você ir evangelizar aqui e dizer, olha, eu posso te falar um pouco sobre Jesus, e a pessoa dizer, não tenho interesse, né? O brasileiro, ele é mais enfim, né, de dar uma desculpa ou de ouvir dizer, olha, eu não quero agora, né? E muitas vezes o português, ele corta o diálogo, ou até mesmo lhe diz que não tem interesse no primeiro instante. E aí é só mesmo o poder de Deus, né, para quebrar as barreiras, para fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho, porque é um povo que, quando de fato se entrega ao Senhor, eles são assim crentes muito genuínos, né? E que se entregam também à oração, quando eles entendem o poder que tem a oração, mas há uma resistência muito grande e é uma resistência espiritual. Às vezes nós vamos evangelizar com os jovens, com a igreja, e você sente ali a resistência, né? É algo que só quem experimenta sabe. Você tem que começar a interceder, a orar, a pedir ao Senhor, a não ignorar, né, o quanto o inimigo é ardiloso para nos fazer desistir, para nos fazer parar e continuar falando. Mas uma porta que se abre muito para a evangelização é quando as pessoas estão suscetíveis, né? Às vezes a gente ora para Deus nos dar a oportunidade de repartir o amor dele e vem através de um câncer, de um problema na família, de uma dificuldade. Então alguém abre a porta para o evangelho assim, com a vida destroçada muitas vezes, e chegamos a essa pessoa desse modo. E aí nós vemos o poder da oração, né? Uma vez eu tive uma experiência com uma irmã, uma senhora, Dona Zita, que ela estava com câncer terminal, e ela era muito apegada a Fátima. E o filho assim não permitia muitas visitas, e nós fomos orar por ela, né? Nas vezes em que uma irmã que cuidava dela começou a testemunhar do amor do Senhor e disse, eu vou trazer aqui a missionária da minha igreja, a esposa do pastor, para que venha. Eu fui com outra irmã da comissão. E da primeira à última visita, eu assim, fiquei regozijada, embora tenha sido a última visita, porque o Senhor a levou, porque quando eu cheguei naquela casa, isso depois de semanas, né, acho que uns 2 meses, já não havia mais ali imagem de nenhum santo, né? E ela me disse, olha, irmã, eu vou partir feliz, porque eu vou partir com o Senhor, né? E nós sabemos que isso é fruto da oração da igreja. Há outros casos também de pessoas não crentes que nós acompanhamos na doença, e ali você vê como a palavra do Senhor é um bálsamo. Eu lembro rapidamente que a primeira visita que eu fiz a essa senhora,
ela estava falando do quanto ela era uma pessoa, porque o português, mesmo mais velho, ele é assim. Ela era uma pessoa correta, que pagava seus impostos, que ajudou muita gente, ela era uma professora. E naquele momento ela questionava por que ela estava naquele estado. E eu digo, Senhor, o que é que eu vou dizer a essa pessoa? E eu comecei pelo Salmo 23, que às vezes nós passamos pela sombra da morte. E comecei a falar para ela que ali o Senhor está conosco. Ali se abriu a oportunidade e já ela estava ouvindo o plano da salvação. Então são experiências que o Senhor nos dá e são barreiras que são quebradas pelo poder da oração. A dependência constante do Senhor. Às vezes a gente vai fazer uma visita, meu esposo está falando, eu estou ali intercedendo, ou o contrário, e assim o Senhor vai dando vitória nessas circunstâncias. Que maravilha, né? Graças a Deus. Pô, como é bom, né? E estamos falando sobre a obra missionária, podemos ouvir os relatos, os desafios e também a convocação dos missionários para estarmos intercedendo pelo trabalho do Senhor. Mas missionário Joséildo, missionária Ana, o tempo passou tão depressa, né? E já chegamos assim ao final do programa e toda vez que eu digo isso, aí umas irmãs me encontram e dizem assim, pastor, não dá para aumentar mais um pouquinho não o programa? Porque realmente é muito importante, não é? E nós queremos aí já, chegamos assim ao final do programa e queremos agradecer ao missionário Joséildo, missionária Ana, pela oportunidade que abriu aí na vossa agenda para receber aí o programa Intercessão e estar compartilhando com os nossos irmãos. Nós agradecemos em nome do nosso pastor presidente, o pastor Ailton, a vossa disponibilidade para estar conosco nesta tarde. E aí vocês fiquem à vontade para trazer as suas considerações finais e também fazer seus pedidos de oração, pois já estaremos também orando juntamente com todos os irmãos que estão conosco ligados no programa Intercessão. Amém. Meu esposo está aqui me dando a oportunidade. Eu louvo a Deus pela participação nesse programa. Quero dizer aos irmãos que estão aí na audiência, né, que a oração é de fato a chave da vitória, da intimidade com o Senhor. Claro que também a palavra, mas a oração é uma arma poderosa na vida do crente. Se você está orando, não desista, não deixe de orar, né, que o Senhor, Ele opera através da nossa oração. E quero pedir oração pelo trabalho da igreja aqui em Lisboa, para que o Senhor nos dê cada dia mais oportunidades e criatividade e as formas corretas de alcançarmos o coração, não só dos portugueses, mas dos brasileiros, dos africanos, angolanos, moçambicanos e tantas outras pessoas, e às vezes pessoas que nem de língua portuguesa são, mas que o Senhor nos dá a oportunidade de levarmos o seu amor. Então nos apresentem sempre em oração, apresentem a nossa família, a igreja aqui em Lisboa e as vidas neste lugar que precisam de Cristo. Missionário Joséildo. Amém, pastor. Agradecer também a Deus, né, por esta oportunidade, né, ao nosso pastor presidente, né, ao senhor, pastor Jefferson, aleluia, também, e falar para o senhor, né, que estamos já orando, né, para tê-lo aqui outra vez, né. Amém. Louvamos a Deus, foi muito bom, né, a sua visita, né, o senhor foi para o Congresso de Jovens no Porto e nós fomos presenteados, né, com a sua visita, né, e a da sua esposa, em Lisboa, né? Aí está a foto, né? O senhor cantando aí com o nosso diácono, né? O irmão Natan, né? Foram cultos, né? Mensagens direto do céu, né? Através do pastor Jefferson, aleluia. Foi uma grande bênção, uma honra para nós, né? E também, pastor, quero pedir oração, né? Aos irmãos que orem por nós, né? Pela nossa igreja aqui em Lisboa, pela nossa congregação em Caldas, né? Da Rainha, que fica a 100 quilômetros de Lisboa, por salvação de vida, né, abertura de novos espaços, né, na sociedade, né, para a pregação do Evangelho, porque há muitos espaços que ainda não aceitam a pregação do Evangelho, nós não podemos, né, hospitais não é como aí, a gente não pode pregar dentro de hospitais, em outros setores, né, da sociedade, não podemos não temos esse direito, né, sabedoria também para enfrentar o multiculturalismo, né, e apresentar a verdade bíblica de forma compreensível a todos os povos,
missionários, né, presentes aqui no solo português, né, a multinacionalidade dentro de Portugal, e também, pastor, condições, né, para atender crentes desassistidos em diferentes localidades, né, no país. Os irmãos orem também, né, para Deus, né, repreender a frieza espiritual, o desânimo. Aqui mesmo em Portugal há uma grande opressão, né, maligna, mas nosso Deus é maior. E sabedoria, né, para conscientizar os crentes, né, da necessidade de priorizar a vida espiritual e não só o lado material. Amém. Então, neste momento, nós vamos estar orando, apresentando as petições dos nossos missionários. Agradecemos a presença dos missionários e eu convido você que está conosco aí em casa, você que está em outros países, que estão conosco sintonizados, vamos juntos orar, apresentando esses pedidos de oração e também apresentando outros pedidos que estão sendo feitos aí agora pelas redes sociais. Certamente muitos irmãos necessitando de ajuda e de milagre, e nós vamos então estar rogando ao Senhor. Então oremos então, agradecendo a Deus. O tempo não nos permite estendermos uma oração tão grande, mas vamos pedir aí ao missionário Joséildo, a missionária Ana, para estar orando juntamente conosco. Fique à vontade. Pai querido, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por este momento que passamos aqui, Senhor, compartilhando as experiências, Senhor, os milagres dados por Ti, Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não poderíamos fazer nada, mas as Tuas mãos, o Teu poder, Senhor, é quem faz todas as coisas. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, a nossa igreja em Pernambuco, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, a irmã Judite, Senhor. Abençoa também os pastores, pastor Jefferson, Senhor, na condução deste programa, toda a produção, Senhor, a Rede Brasil de Comunicação, que é uma voz que leva o Evangelho para o mundo, Senhor. A todos os irmãos deste momento, a todos os telespectadores, meu Pai, nós te apresentamos, Senhor. Continua a fazer Tua vontade em nossas vidas. Uso para assim fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Contamos com a sua audiência no próximo programa, às 5h30 da tarde, no próximo sábado, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.